Olá, bem-vindas! Quero levar vocês hoje lá pro meu cantinho de atendimento para a gente falar sobre lua nova. E enquanto vou levando vocês para lá, aproveitem para se inscrever aqui no canal, para ativar as notificações, para ficar sabendo sempre quando tiver um vídeo novo. E envia para as mulheres que tu sente que vão gostar desse conteúdo e que precisam se reconectar com elas mesmas, tá bom? Vamos lá falar um pouquinho sobre lua nova e os canais da medicina chinesa. Espero vocês aqui dentro. Seja bem-vinda ao Céu Dentro de Você. Aqui eu compartilho contigo o meu universo e te ajudo nessa caminhada da espiritualidade e do autoconhecimento para que tu possa voltar a se conectar com o teu corpo, com o céu e os mistérios que existem entre eles. Eu sou a Jéssica e te espero aqui dentro. Muito bem, agora sim vocês já estão aqui no meu cantinho. É aqui que eu atendo vocês, é aqui que as aulas de yoga acontecem, que os rituais acontecem, é aqui que as aulas da Escola Harmonia Tal também acontecem. Quis mostrar para quem não conhece. E graças a essa ferramenta, né, da internet, a gente pode se conectar e estar juntas de qualquer lugar do mundo. Isso é maravilhoso. Então sejam bem-vindas nesse lugar que é tão especial para mim. É o meu cantinho aqui sagrado, de muita força e de muito aprendizado também. E hoje estou aqui para falar então sobre a lua nova, as características dessa fase. Se você perdeu o vídeo sobre a lunação, dá uma olhadinha no vídeo anterior e aí depois volta para esse para poder entender melhor. Mas a lua nova, que tem como característica então a fase de maior comportamento yin, né? Então a gente está no ápice do yin, do movimento yin, estou falando de yin e yang, e esse movimento yin simboliza exatamente esse recolhimento, essa quietude, né? O silêncio, o escuro, o descanso, que é muito importante para nós, né? Para nós todas. Então, quando a gente fala de lua nova, a gente está se conectando com todas essas qualidades energéticas. Vou falar também das correspondências dessa fase, por exemplo, com a fase do ciclo menstrual. Então, a gente pode fazer a ligação com a fase menstrual. Quando a gente está nesse período, existe uma característica maior, então, de recolhimento, de necessidade de descanso, de quietude, de introspecção, né? Isso não é geral, né? Não é algo generalizado, mas que a gente percebe na maioria aí das mulheres e como característica fisiológica também que o ciclo está trazendo, essa fase do ciclo. Além disso, a gente vai fazer então a conexão da lua nova com o elemento água, pela medicina chinesa. E o elemento água, ele tem essas características também, né? Ele vai nos conectar com esse recolhimento, com esse silêncio. Mas mais do que isso também, o elemento água, ele nos conecta com as nossas emoções, as nossas águas internas. Então, de novo, o sangue menstrual, as lágrimas, o suor, tudo isso também está conectado com o elemento água. Eu gosto muito de uma característica da água, que é essa conexão com a ancestralidade. A gente pensar que a água carrega a memória de todas as coisas, né? Então, quando a gente está em contato com o elemento água, a gente também está em contato com essas memórias e com essas informações ali guardadinhas. Bom, na medicina chinesa, os canais que são regidos por esse elemento, ou que regem esse elemento no nosso corpo, é o canal da bexiga, que é um canal yang, e o rim, que é um canal yin. Quando a gente fala de yin, também a gente pode conectar com as características do feminino, que são essas mesmas todas que a gente estava falando do elemento água. Bom, o elemento água precisa estar em equilíbrio no nosso corpo, todos os elementos, né? Quando a gente tem um elemento que está muito
se sobressaindo e tem um outro que está em falta, a gente vai estar com um desequilíbrio e provavelmente um adoecimento físico. Então, se a gente pensar na água, né, tem um eixo que mantém a vida, que é o eixo água e fogo, porque se a gente pensar, se eu tenho pouquinha água, eu vou ter muito fogo, e aí seca tudo, queima tudo, essa secura, essa rigidez. Então, como a gente precisa da água para essa fluidez, para essa maleabilidade, tanto no corpo físico quanto no corpo emocional e energético também. E se eu tenho muita água, eu apago esse fogo que eu preciso para viver. E aí também não dá. A gente precisa de um equilíbrio, né? Ninguém quer ficar com o fogo apagadinho. Então a gente sempre precisa desse equilíbrio entre água e fogo. E quando a gente, né, na medicina chinesa, os elementos sempre vão conectar com uma emoção, com uma qualidade energética que a gente pode traduzir numa emoção, numa sensação, que quando a gente está com esse elemento em equilíbrio, a gente tem uma força de ação, a gente tem uma assertividade, a gente tem uma vontade de viver, né, que é essa vitalidade. E quando a gente não tem isso, quando a gente está em desequilíbrio, a gente pode estar conectada com o medo. O medo, ele é importante para nossa sobrevivência aqui, mas ele, muito acentuado, a gente começa então a se paralisar, a não conseguir fazer aquilo que a gente precisa, né? A não colocar os nossos planos em ação. A gente pode gerar muita ansiedade. Então, olha como é importante o equilíbrio do elemento água no nosso corpo. Nós mulheres precisamos, né, estar sempre prestando atenção nesse elemento para manter esse alimento bem nutrido, para que a gente possa então seguir com saúde e conectada com essa vontade de colocar os nossos projetos em ação. Na fase da lua nova, não é um momento de agir, mas é um momento de se conectar com esse sentir, com essa força que a gente tem ali dentro, que é essa força que vai permitir mais tarde que a gente possa entrar em ação. Mas é muito importante a gente poder se conectar com esse sentir, com essa memória, com essa visão do que a gente vai querer então colocar no mundo, né, com as nossas sementes. Então eu trouxe para vocês hoje um ponto para a gente trabalhar para fortalecer a água, o elemento água em nós. Uma das coisas que desequilibra esse elemento também é o frio. Então aqui no hemisfério sul a gente está no outono, já está um pouquinho mais fresquinho. Então a gente tem que cuidar para manter o corpo aquecido. E esse ponto que eu vou mostrar para vocês é no pé. E eu gosto dele que vocês podem fazer uma massagem no pé antes de dormir com óleo vegetal e manter o pé aquecido com uma bolsinha de semente. E nessa massagem a gente vai então estimular esse pontinho. É o ponto 1 de rim, vou mostrar meu pé para vocês, olha que intimidade. E esse ponto tem o nome de Yongquan, que se chama Fonte Florescente da Terra. Eu acho muito bonito assim os nomes, né? Então, essa fonte florescente é onde a gente vai buscar então se reconectar com a nossa essência, com a nossa vitalidade, com as nossas sementes, para que a gente possa então estar conectada a essa força do elemento água. Então, no pé, bem no meio, onde a gente tem o arco aqui, a gente vai ter um buraquinho, uma descidinha no pé, bem no meio. Esse é o ponto 1 de rim. Vou chegar mais perto para mostrar para vocês. Então, aqui esse arquinho do pé, que a gente tem mais gordinho. Aqui tem uma linha, ó, bem onde a gente tem uma depressão. Esse é o 1 de rim. Então, vocês podem massagear. Eu gosto de sentar assim em borboletinha e massagear esse ponto com os polegares. Vocês podem fazer movimentos circulares.
façam no sentido horário, porque a nossa intenção aqui é estimular esse ponto. E aí você faz um ritual de conexão contigo mesma antes de dormir, coloca uma musiquinha, coloca um cheirinho no quarto que tu goste, vai massageando. Então, principalmente, né, se tu sente essa rigidez, esse excesso de medo, e se tu tá passando, né, por esse momento de estar com a cabeça muito agitada, precisando se recolher, precisando entrar em contato com essa força do yin, do feminino, do elemento água e silenciar um pouquinho para poder te escutar. Esse é um ponto bem legal da gente utilizar, tá bom? Uma boa lua nova para nós e a gente segue juntas por aqui pelo Instagram e com todos os rituais e conexões que a gente vem fazendo. Espero que vocês tenham gostado. Depois que vocês fizerem, me contem como foi e a gente se vê. Um beijo!